Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, agente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, e hoje a nossa grande revisão para o concurso do DEPEN da Portaria Interministerial número 4.226 de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Sem mais delongas, meu guerreiro e minha guerreira, confere agora comigo a nossa grande revisão da portaria para o concurso do DEPEN Força e Honra. Revisão da Portaria MJ/SEDH 4.226/2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, questão 01, ano 2021, Banca Robson, concursos para o DEPEN. Julgo o item a seguir conforme a Portaria Interministerial número 4.226/2010 diz o seguinte: o uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Certo ou errado, você já sabe que a questão está certo, isso mesmo. Confere agora comigo as diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública. A diretriz 2 diz o seguinte: o uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência estratégica. Aí essa diretriz para a sua prova. Questão 2. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Certo ou errado, você já sabe que a questão está certo, isso mesmo. Confere agora comigo a diretriz 3. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Eu aposto aí na sua prova essa diretriz 3. Questão 3 diz o seguinte: não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja armada. Certo ou errado a questão? Você já sabe que a questão está errado, isso mesmo, porque, meu guerreiro, dizendo aqui que esteja armada, não, que esteja desarmada. Confere agora comigo, isso mesmo, a diretriz 4 que diz: não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou de terceiros. Outra diretriz que eu aposto também na sua prova. Questão 4. É legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que dê respeito e bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou de terceiros. Brincadeira, você já sabe que a questão está errada, isso mesmo, porque dizendo ali que é legítimo, não é legítimo. Confere agora comigo a diretriz 5 que diz: não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que dê respeito e bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou de terceiros. Outra diretriz estratégica para a sua prova. Questão 5. Os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atenderem aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Certo ou errado, você já sabe que a questão linda, maravilhosa, certíssimo. Outra também que eu aposto, meu guerreiro e minha guerreira. Confere agora comigo a diretriz 6 que diz: os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atenderem aos princípios elencados na diretriz 2, que já acabamos de ver aí na assertiva da questão, em razão da imprevisibilidade de seus efeitos, força e honra. Vamos ver agora a questão 6. O ato de apontar arma de fogo
contra pessoas durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. Certo ou errado, você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, que a questão está certo, isso mesmo. Confere agora comigo a diretriz 7. O ato de apontar arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. Confere agora comigo a questão 7 que diz: todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá portar, no mínimo, instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Você já sabe que a questão está errada, isso mesmo, porque não é meu guerreiro, minha guerreira, são 2 instrumentos, isso mesmo. Pela lógica, você já matava a questão, porque estava instrumentos, está no plural, então, ou seja, força e honra. Confere agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira, a questão 8ª que diz: todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá portar, no mínimo, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Diretriz 8, estratégico para a sua prova. Confere agora comigo a questão 8 que diz: quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa, o agente de segurança pública envolvido deverá facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos. Você já sabe que a questão está certa, isso mesmo. Confere agora comigo a diretriz 10, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa ou pessoas, o agente de segurança pública envolvido deverá realizar as seguintes ações: facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos, promover a correta preservação do local da ocorrência, comunicar o fato a seu superior imediato e autoridade competente e preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força disciplinado na diretriz número 22, força e honra. Confere agora comigo a questão 9 que diz: nenhum agente de segurança pública deverá portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente habilitado, e sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição, deverá ser estabelecido um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe que a questão está certa, isso mesmo. Confere agora comigo a diretriz 17 que diz: nenhum agente de segurança pública deverá portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente habilitado, e sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for introduzido na instituição, deverá ser estabelecido um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação do agente. Traduzindo aí a assertiva da nossa questão, vamos ver, meu guerreiro, daqui a pouco quais são os conceitos de instrumento de menor potencial ofensivo e outros, força e honra. Vamos ver agora a questão 10 que diz: a renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita com periodicidade mínima de 2 anos. Certo ou errado, você já sabe que a questão está errada, isso mesmo, porque 2 anos não, meu guerreiro e minha guerreira, é mínima de 1 ano. Confere agora comigo a diretriz 18 que diz: a renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita com periodicidade mínima de 1 ano, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. Questão 11 diz o seguinte: poderá ser estimulado e priorizado sempre que possível o uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública de acordo com a especificidade da função operacional e sem se restringir às unidades especializadas. Certo ou errado, você já sabe que a questão está errado, isso mesmo. Confere agora comigo, meu guerreiro. Por quê? Porque ela está dizendo que poderá não, é deverá, isso mesmo. Confere agora comigo a questão 19 que diz: olha aí, deverá é um dever, uma obrigação, ser estimulado e priorizado sempre que possível
o uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública de acordo com a especificidade da função operacional e sem se restringir às unidades especializadas. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, vamos agora ver algumas questões que caiu em provas de bancas de concurso público. Caiu aí em 2018, isso mesmo, para o cargo de delegado de polícia. De acordo com a portaria interministerial número 4.226 de 2010, o uso da força pelos agentes da segurança pública para ganhar tempo, meu guerreiro e minha guerreira, você pode dar uma pausa no vídeo, marque para ganhar tempo, alternativa correta, alternativa D, isso mesmo, percebe como prática inaceitável o disparo de advertência. Olha aí, meu guerreiro, não pode, isso mesmo, ter o disparo de advertência. Caiu para delegado, vai cair na sua prova. Confere agora comigo, isso mesmo, a diretriz 6, que diz o seguinte: os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atenderem aos princípios elencados na diretriz número 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Aí você vai lá na diretriz 2, que eu trouxe aqui para você, diz o seguinte: o uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Olha aí, meu guerreiro, criei uma questão com os dois, diretriz 6 aí, meu guerreiro, e agora que eu para delegado, traduzindo a você que é estratégica para a sua prova, a diretriz 6, porque nos remete também a diretriz 2, força e honra. Confere agora comigo mais uma questão, agora a questão 13, isso mesmo, caiu para aspirante da Polícia Militar. A portaria interministerial número 4.226 de 2010 estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Acerca dessa normativa, assinale a alternativa correta. Para ganhar tempo, alternativa correta, alternativa D. Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública deverão levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com situações de estresse e uso da força e arma de fogo. Porque a alternativa A, meu guerreiro, minha guerreira, não é a correta. Porque está dizendo ali que é legítimo o uso de arma de fogo. Não, não. O correto seria ali, não é legítimo. A B está errada porque está dizendo ali que é no mínimo um instrumento de menor potencial ofensivo. Não, você já sabe que é, meu guerreiro, minha guerreira, no mínimo 12 instrumentos. A C está errado porque diz: os chamados disparos de advertência são considerados prática aceitável. Você já sabe que a diretriz 6 diz o seguinte: os chamados disparos de advertência não são considerados prática, isso mesmo, não são considerados prática aceitável por não atender aos princípios elencados na diretriz 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Você já sabe quais são os princípios da diretriz 2. E porque a E está errada, está dizendo ali, meu guerreiro, que é no mínimo de 6 meses, isso mesmo, a renovação da habilitação para uso de arma de fogo. Você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, que não é 6 meses, é no mínimo 1 ano, força e honra. Confere agora comigo a questão 14. Caiu aí para agente de atividade penitenciária. Diz o seguinte: em regra, é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo cujo motorista desrespeite bloqueio policial em via pública. Você já sabe que a questão está errada, isso mesmo, porque, meu guerreiro e minha guerreira, a diretriz número 5 diz o seguinte: não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou de terceiros, força e honra. Vamos ver agora a questão 15, diz o seguinte: a observância dessas diretrizes é obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública, mas não pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Você já sabe que a questão está errada, isso mesmo. Confere agora comigo o artigo 2º, que diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira, da portaria interministerial, meu guerreiro e minha guerreira. Eu não coloquei aqui como revisão porque tinha essa questão aqui para nós revisar o artigo 2º. Diz o seguinte: a observância das diretrizes mencionadas no artigo anterior passa a ser obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública, meu guerreiro. O que mais despenca nas provas são as diretrizes, mas também caiu aí o artigo 2º, mas pela analogia você acertava
oitava questão. Força e honra, questão 16, diz o seguinte: os denominados disparos de advertência são considerados prática aceitável, apesar da imprevisibilidade de seus efeitos. Você já sabe que a questão está errada, isso mesmo. Confere agora comigo a diretriz 6. Despenco nas provas essa diretriz 6, meu guerreiro. Os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atenderem aos princípios elencados na diretriz 2 e em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Você já sabe aí os princípios força e honra. Confere agora comigo a questão 17, caiu aí para a gente da atividade penitenciária. É ilegítimo o uso de arma de fogo contra pessoa que em fuga esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros, certo ou errado? Você já sabe que a questão está certo, é mesmo, meu guerreiro, isso mesmo, segundo a portaria ministerial, a questão está certo. Vamos ver agora, meu guerreiro, a diretriz 4 que diz: não é legítimo. Olha aí o raciocínio lógico, não é legítimo, ou seja, é ilegítimo. Então não é legítimo, meu guerreiro e minha guerreira, porque a questão disso aqui, ó, é ilegítimo. Isso mesmo, é o raciocínio lógico. Não é legítimo, é o mesmo que é ilegítimo. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros, força e honra. Meu guerreiro e minha guerreira, a questão 18 diz o seguinte: equipamentos de menor potencial ofensivo são armas projetadas e ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade. E aí, meu guerreiro, esse aí é o conceito de equipamento de menor potencial ofensivo. Você já sabe que a questão está errada, isso mesmo, porque, meu guerreiro, não é equipamentos de menor potencial ofensivo esse conceito. Aqui trata de armas de menor potencial ofensivo. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, o conceito, isso mesmo, de arma de menor potencial ofensivo. Diz o seguinte: arma de menor potencial ofensivo, armas projetadas e ou empregadas especificamente com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua integridade. Vamos ver agora equipamentos de menor potencial ofensivo. Todos os artefatos, excluindo armas e munições. Grave bem, equipamentos de menor potencial ofensivo. Todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade. Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, equipamentos de proteção. Todo dispositivo ou produto de uso individual EPI ou coletivo EPC destinado à redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança pública. É o decoreba, meu guerreiro e minha guerreira. Infelizmente, você tem que decorar para acertar no dia da sua prova. Força! Então, força é intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. Instrumentos de menor potencial ofensivo, meu guerreiro e minha guerreira, conjunto de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. Então falou, meu guerreiro e minha guerreira, conjunto de armas, munições e equipamentos, você já liga aí instrumentos de menor potencial ofensivo. Vamos ver agora munições de menor potencial ofensivo. Munições projetadas e empregadas especificamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à integridade das pessoas envolvidas. Nível do uso da força, intensidade da força escolhida pelo agente de segurança pública em resposta a uma ameaça real ou potencial. Princípio da conveniência. A força não poderá ser empregada quando, em função do contexto,
possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos. Princípio da legalidade. Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. Princípio da moderação. O emprego da força pelos agentes de segurança pública deve, sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força. Princípio da necessidade. Determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Princípio da proporcionalidade. O nível da força utilizado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública. Técnicas de menor potencial ofensivo. Conjunto de procedimentos empregados em intervenções que demandem o uso da força através do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo com intenção de preservar vidas e minimizar danos à integridade das pessoas. Uso diferenciado da força, meu guerreiro, minha guerreira. Seleção apropriada, nível de uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial, visando limitar o recurso a meios que possam causar ferimentos ou mortes, traduzindo aí o conceito de uso diferenciado da força. Seleção apropriada, nível de uso da força em resposta a uma ameaça real ou potencial, visando limitar o recurso a meios que possam causar ferimentos ou mortes. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, Deus é bom e ama você. Chegamos ao final aí da nossa grande revisão, meu guerreiro e minha guerreira. Espero que tenha gostado, porque no dia da sua prova você vai gabaritar. Lembre-se de que Deus é bom e ama você. Força e honra. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final de mais uma grande revisão com questões estratégicas e esquematizada para o nosso concurso do DEPEN. Espero que essa grande revisão sirva para você no dia da sua prova, você possa gabaritar e cantar vitória. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar estudando, labutando, plantando a semente todos os dias do sonho, da esperança, porque amanhã você vai cantar a vitória. Qual o segredo, Robson Cursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, de fé, de esperança, de perseverança, porque se você não desistir, meu guerreiro, só tem um resultado no final: cantar a vitória. Isso mesmo, eu venho de bairros humildes, eu não venci bairros que as pessoas chamam de favelas, periferias, eu chamo de bairros humildes. Já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as forças armadas, já fui carteiro, policial militar e atualmente agente da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco. Então, se eu venci, você também vai vencer, meu guerreiro, meu guerreiro. O segredo é não desistir e continue estudando, isso mesmo, fazendo meu curso de Direito, sonhando em amanhã ser delegado, promotor, juiz, meu guerreiro, minha guerreira. Não ligue se a Polícia Rodoviária não colou, se a Polícia Federal não colou, também fiz dos concursos, não colou, meu guerreiro, minha guerreira. Muitos erros, mas faz parte do jogo, isso mesmo. Várias questões anuladas, mas deixa isso de lado, já passou. Vamos focar agora no DEPEN, quem for fazer Polícia do Distrito Federal, ou seja, a Polícia Civil do Distrito Federal, vibrando lá também, meu guerreiro, minha guerreira, e continue isso mesmo. O segredo da vitória de quem vence é quem não desiste, meu guerreiro, minha guerreira, é quem aprende com os erros e quem continua firme e forte até um dia realizar o seu grande sonho. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai vencer, isso mesmo. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concurso e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para alcançar milhares de vidas que estão precisando. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém.